não me venha com postagem de agradecimento a Moro. Parabéns, Moro, enfim, eu agradeço pela nação, enfim, aquela coisa toda. Pare de hipocrisia. Vá agradecer ao mito. Vai agradecer ao mito pelas besteiras que ele anda fazendo. Vai agradecer a ele. Olha, há um bom tempo atrás, quando eu vi que Bolsonaro colocou Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, eu digo, tamo fodido. Procura saber quem é Augusto Aras, vê o histórico, vê a quem ele serviu. Vai ver a quem ele serviu. Procura ver. E aí as coisas começaram a andar. Vamos lá. Teve as promessas de Bolsonaro, né? A Moro. Moro deixou 20 anos de magistratura. Meus amigos, olha, o dia de hoje é muito triste. Moro deixou mais de 20 anos de magistratura federal para poder se dedicar ao Ministério, né, da Defesa, enfim, da Segurança e da Justiça. E aí o que acontece? E ele teve aí uma promessa, né, de Bolsonaro para indicar no STF, mas aí o que aconteceu foi que no meio do andar da carruagem, no meio do andar das coisas, o próprio Bolsonaro voltou atrás. Resolveu voltar atrás e não colocou, e não, na verdade, está com ele indicado para o STF. Resolveu indicar o nome de outros dois, né? Um deles é o André Mendonça, que foi advogado-geral da União, enfim, mas que tem todo o viés político diferenciado do que é a questão de direita, enfim. Que foi também pastor da mesma igreja que Bolsonaro frequentava. Possivelmente isso pode ter facilitado, mas você tira um cidadão altamente experiente como Moro, íntegro, na sua dinâmica para colocar uma outra pessoa, enfim, que não está no mesmo patamar. Eu acho isso um erro imenso, Tudo bem. O próprio Bolsonaro, ele deu carta branca para Moro escolher quem ele queria. Ele sempre disse isso para todos os ministros, principalmente para Moro. Quando pegou Moro e colocou ele no Ministério da Justiça, ele deu carta branca para que ele escolhesse os seus chefes dos departamentos que ele achava que tinha que ser, para que ele achasse que fosse necessário. Um deles foi o chefe de departamento da Polícia Federal, que justamente há 3 anos que esse departamento vem trocando de chefe. Já trocou 3 vezes. Em 3 anos trocou 3 vezes. Isso, na verdade, gera uma instabilidade institucional muito grande. Todo mundo sabe disso. Quem é servidor público, principalmente na esfera federal, sabe o quanto isso é importante, essa questão da unificação, um único pensamento para uma coisa mais duradoura, para uma coisa mais uníssona, para dar um critério de independência. Mas tudo bem. Mas a gente sabe quais foram os motivos que levaram ele a tirar. É justamente para defender o filho. Né, das investigações, para que não venha a haver o filho sendo preso. Enfim. Teve também outro problema também grande em Bolsonaro. O juiz de garantia. Muita gente estava me criticando. Olha, como advogado, eu digo, isso foi o maior erro de Bolsonaro. A verdade foi essa. Até porque ele mesmo tinha voltado atrás, botando a mão na cabeça e disse, não, mas aí tá tudo bem, mas aí já não é mais comigo, é com o STF. Claro que é com o STF, eles também querem. É claro, você deu de bandeja. O presidente deu de bandeja ao STF a resolver agora de quem é que vai ser a situação. O juiz de garantia está aí. É um erro, vai criar uma quinta instância praticamente, né? Em todo o sistema judiciário, os processos que já é lento vai se tornar mais ainda. Mas vamos aguardar. Vamos lá. Tudo isso com a caneta presidencial. A caneta presidencial. Presta bem atenção. Do mesmo jeito que ele ameaça e ameaçou, né, Mandetta, e fez, né, com a caneta presidencial, esses erros também foram com a caneta presidencial, mas ninguém diz isso, né? Assim também como o fundão eleitoral. No instante, a caneta presidencial foi lá ativa para fazer isso. Tudo bem. Moro, ele indicou, ele disse, olha, tem que vetar, o juiz de garantia tem que vetar. Mas ele não ouviu, Moro. Ele resolveu não ouvir o próprio ministro da área da justiça, da área técnica, com mais de 20 anos de magistratura. Resolveu não ouvir. E aí, sancionou o juiz de garantia, causando essa aberração jurídica, no meu ver, aberração jurídica. Tudo bem. Falo como advogado, tá? Detalhe. Qual é a força de pensamento que um ministro vai ter diante de uma situação dessa? Diante de uma negativa explícita do presidente? Fica difícil.
Fica difícil. E aí, numa altura dessa, já tem pessoas de direita e acusando Moro de ser comunista. Ora só. Agora só faltava essa, né? Indicando o Moro, falando mal de Moro, enfim. Sabe por quê? Porque o gado é assim, pô. Quando coloca um, é isso aí, Mito, tem que colocar ele mesmo. Quando tira, ai, não, tinha que sair mesmo, tinha que sair. É de esquerda, é de comunista. Porra, bicho. Para com isso. Ou você é conservador, ou você é bolsonarista. É diferente. Entendeu? É diferente. Uma coisa é certa. Crise atrás de crise. O dólar aí está quase R$6. A bomba praticamente está estourando, né? E aí tá difícil, vai ficar difícil manter. E agora a situação vai piorar. A situação vai piorar. Vamos ver como é que é isso aí. Uma coisa é certa, meus amigos. Não dá para manter um governo sem essa credibilidade. Sem credibilidade. Tá caindo a credibilidade, a verdade é essa. Ou você é conservador, ou você é bolsonarista, ou você fica nessa coisa do fanatismo. Para com essa coisa da idolatria. Para com a idolatria!